Olá, pessoal, vamos começar agora a nossa terceira aula, né? Já que teve o vídeo de bom dias, nosso terceiro videozinho para concluirmos as nossas explicações e revisões dos conteúdos que a gente estava estudando na escola, certo? Então, primeiro, fonoortografia são conteúdos que envolvem tanto a fonética, que é a parte é o som os sons, a parte acústica da palavra, o que a gente pronuncia, e a ortografia, como se escreve. Então, é uma junção desses dois conteúdos que é importante a gente aprender. Eu vou chamar a atenção de vocês. Esse conteúdo tem hora que os alunos levam na brincadeira, é conteúdo facinho e tal, mas é um conteúdo tão importante que chega lá na hora do Enem. Por exemplo, na hora de dividir, de separar a sílaba da palavra, tem gente que não sabe esse conteúdo. Então, assim, vamos aprender, vamos exercitar bastante para vocês ficarem craques nesse conteúdo. Então, a fonética é o quê? É o sistema fônico de uma língua. Toda língua tem os sons, né? Por exemplo, em inglês você tem o alfabeto escrito e o alfabeto fonético. Em língua portuguesa também, nem todas as palavras a gente pronuncia da mesma forma como a gente escreve. Então, a parte acústica da palavra, o som que eu emito a produzir essa palavra, esse som é a representação fonética da palavra. Bem, aí o fonema é o som elementar. Esse som que eu provoco é constituído por uma vogal ou consoante de uma língua. Aí a letra já vai ser a representação escrita. Então, o fonema é o som. A grafia, quando eu escrevo a palavra, essa palavra, da forma como eu escrevo, utilizando letras e consoantes, ela é a representação gráfica, certo? A grafia de um fonema. A sílaba é um grupo de fonemas pronunciado em uma única emissão de A. Então, quando eu falo bola, o bó é uma sílaba e o lá é outra sílaba. A palavra é o som de um conjunto de sílabas articuladas com significação. Ou seja, tem um sentido, um significado, tanto para quem fala quanto para quem ouve, para o meu interlocutor, certo? A gente consegue se comunicar por meio de palavras, porque essas palavras têm um significado, tanto para mim quanto para você que escuta. Bem, aí continuando, gente. Os tipos de fonemas. Nós vamos ter a vogal. A vogal são fonemas que formam a base da língua. Não há sílabas sem presença de vogal. Existem 7. Ué, professora! Não são 5 vogais? São 5 vogais. Grafia escrita. Mas essas vogais, elas provocam sons diferentes. Aí esse fonema, a parte fonética, o som, são 7. O A, o E, o E, o I, o O e U. Então, sons diferentes. O E, nós temos o E fechado, o E aberto. Observe minha boca ao pronunciar. A, abro. O E, observem que fecha. E, abre. I, O fechado, O. Tem 2 Os, né? Por exemplo, mu, o, anto, o, O. 2 tipos. Aí, semivogais, quem vai exercer esse papel de semivogal? Já está definido na nossa gramática. Semivogais vai ser I e U, quando estiverem acompanhados das outras vogais, que no caso vai ser o A, o E e o O. Ok? Então, A, E e O são sempre vogais. Caso eles virem acompanhados de E, I,
I vai passar a função de semivogal. E as consoantes, o que são consoantes? Estou mudando aqui só para poder ter acesso ao slide, e vocês também. São fonemas que são emitidos em decorrência de um obstáculo, a passagem de ar. Então, na vogal, o ar, ele transita na nossa boca livremente. A, E, I, O, U. Não há obstáculo. Quando fala B, você fecha a boca. B. Então, o A vai ter um obstáculo que não vai ter esse trânsito, certo? Pura. P e R são consoantes. Continuando. Então, quando numa língua as consoantes elas aparecem juntas, isso é as consoantes não, primeiro as vogais. Encontros vocálicos vão ser quando as vogais elas vão aparecer juntas na palavra. Essa junção ela pode ocorrer de 3 formas: ditongo, hiato e tritongo. No ditongo, a união dessas duas vogais, ela se dá na mesma sílaba. Dessa forma, já se cria uma regra de separação silábica, que é, quando ocorrer ditongo, eu não posso separar essas vogais, colocar ela, o E para peixe, né? Temos o E e o I. Eu não posso colocar o E numa sílaba e o I em outra. O pei é peixe. Então, ditongo crescente é formado por uma semivogal seguido de uma vogal. Exemplo, pátria e sadio. Primeiro semivogal I, depois vogal A. Decrescente é o inverso. Primeiro a vogal, depois a semivogal. Formados aí reitou o E vogal e o I semivogal. Ditongo oral é formado por uma vogal oral, ou seja, o som sai pela boca. Martírio, sóbrio. E ditongo nasal, o que é que vai ocorrer? Os sons vai ser nasalizados, saem pelo nariz, formados por uma vogal nasal. A nasalidade pode ser representada por um tio ou pela letra M ou N. Maçã, O tio nasala, no caso, a vogal A. Encontros consonantais e dígrafos. Vamos acertar aqui para poder a gente conseguir ver tudo. Então, encontro consonantal, consoante. Vão ser um encontro de duas consoantes, a junção de consoantes estando ou não na mesma sílaba. Então, pode ser próprios quando terminados em L e R. Esses não podem ser separados. Exclusão. Observe o C e o L. Grande, o G e o R. Impróprios, todos os outros casos, em alguns casos, podem ser separados silabicamente. Então, a advertência, nós temos o D e o V. Ritmo, o T e o N. Continuando. Novamente, ajeitar aqui para todos conseguirem ver. Dígrafo. Dígrafo é a união de duas letras para representar um só fonema. Então, no dígrafo, eu tenho duas letras, atenção, duas letras, mas o som que eu pronuncio é apenas um. Então, pode ser um dígrafo consonantal formado por duas consoantes, que são RR, SS, SC, SC cedilha, que eu esqueci de colocar o C cedilha, XC, CH, LH e NH. Exemplo, carroça, rainha. Encontros com dígrafos vocálicos ou nasais são formados por vogais M ou N. Então, bando, o A e o N formam um dígrafo, um som só. Mente, o E e o N formam um som só. Vamos mudar. Agora, a gente vai para as regras de divisão silábica, que se tornam mais fáceis. Para separar uma sílaba de uma palavra da língua portuguesa,
Em geral, eu preciso falar pausadamente essa palavra. Caso há dúvidas, costumam gerar dúvidas algumas palavras, quando são dígrafos, encontros consonantais, encontros vocálicos. Nesses casos, existem algumas regras, e essas regras a gente vai ver agora. Então, aqui nós temos, ficam na mesma sílaba. Essas regras que estão nesse slide aqui, todos eles são para a mesma sílaba. Encontros consonantais cuja segunda letra é R ou E. Pedra, réplica. Observem o R e o L. O R em pedra. Pedra, eu não separo. O P e o L, eu não separo. Vogais de ditongos e tritongos. Enjeito, colégio, Uruguai. E os dígrafos CH, LH e NH. Chave, bolha e mim. Esses são os casos que não há separação, certo? Não há separação, ficam na mesma sílaba. E quando ocorre separação, quais são os casos que vai ocorrer separação? Quando o encontro focálico for um hiato, coelho. Observem quando a gente pronuncia a palavra coelho, você fala separadamente o O e o E. Por que, professor, ocorre isso? Porque aí eles estão na função de vogais. Rainha, o A é vogal e o I também é vogal. Se fosse rei, por exemplo, rei, o I é semivogal, então fica na mesma sílaba. Mas aí, nesse caso, não. Aí, uma vogal e uma semivogal formam um ditongo. Nesse caso, hiato, porque são duas vogais. Os dígrafos RR, SS, SC cedilha e XC separam-se. Barra, o bar, os dois R's separam. Massas, ali seria massa. Eu esqueci de corrigir. Então, o S separa como se fosse ali o barra, dois S seguidos. Crescer, descer, exceção. Todos esses casos, a separação. Consoantes seguidas, mas em sílabas diferentes. Abdômen, bisneto. Mas observe, abdômen. Abdômen. Vocês vão ter que, para esse conteúdo, estarem bem atentos às pronúncias das palavras. Para ter uma separação silábica mais eficiente. Então, esse conteúdo de separação silábica no livro de vocês está na página 98, quem quiser revisar, certo? Então, por hoje é só. Vocês vão fazer agora a atividade que segue, certo? Que vai envolver esse conteúdo que a gente acabou de revisar. Um beijinho. Até semana que vem, que a gente vai fazer as correções dessas atividades tentando utilizar o Google Meet. Espero que dê certo. Quem não conseguir ficar online, procura depois a professora no privado que eu vou fazer a correção. Beleza? Beijinhos pra vocês. Saudades.